Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. As nossas palavras são containers de poder. E elas podem conter poder positivo, elas podem agregar benefícios às pessoas que nos rodeiam, como também à nossa vida, ou podem conter poder negativo, que nos prejudica e nos machuca. Efésios 4, verso 29. Senhor, ajuda-nos nesta manhã em nome de Jesus. Não deixe que nenhuma linguagem suja ou torpe nem palavra maligna ou conversa indecente ou conversa inútil saiam da boca de vocês. Mas apenas a palavra que é boa e benéfica para o progresso espiritual dos outros, conforme a necessidade e a ocasião, para que seja uma bênção e deem graças todos aqueles que a ouvem, e não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Agora, eu acredito que as coisas que nós dizemos podem bem dizer a Deus e colocar um sorriso no rosto dele, como também acredito que quando dizemos coisas prejudiciais e nocivas a outras pessoas ou a nós mesmos, isso entristece o Espírito Santo de Deus. E então, porque o Espírito Santo vive em nós, perceba que agora não é mais um, mas vocês são dois. Jesus, ele vive dentro de você, e assim você nunca está sozinho. E se ele está triste, já que ele mora em você, você vai sentir, e eu vou sentir, essa tristeza. Agora, eu não sei o que você pensa, mas eu aprendi pela experiência que eu posso aumentar ou diminuir minha alegria apenas com a forma como eu falo. Alguém concorda com isso? Você pode simplesmente se convencer a ser infeliz, ou você pode realmente se ajudar e melhorar-se. Agora, nós estávamos falando sobre o quanto é triste tantas pessoas saberem tão pouco sobre o poder das palavras. E como suas palavras não só afetam as pessoas ao seu redor, mas elas afetam a nós mesmos e também como nossas palavras afetam o nosso futuro. Eu acredito que nós podemos matar o bom plano de Deus para as nossas vidas apenas por continuamente falarmos errado. Agora, todos dizemos coisas erradas e graças a Deus pela misericórdia Ele nos cobre nossos erros e podemos ser perdoados, mas ser sempre uma pessoa negativa, que sempre encontra a culpa e a falha em todas as coisas e tudo o que é de errado nas pessoas, quero dizer, isso vai deixar você muito amargurado e infeliz e vai realmente prejudicar o seu futuro. Eu vou assumir que ninguém aqui é desse jeito. Mas vamos chamar isso hoje de uma espécie de apólice de seguro. E eu quero pregar esta mensagem apenas no caso de você já estar tentando ser desse jeito. E talvez você não se lembre disso. Eu não estava brincando quando eu disse que ia pregar para mim mesma. Você sabe, eu sou muito falante. E quanto mais as pessoas falam, mais provável é que elas tenham problemas, sabe? Às vezes eu tenho inveja daquelas pessoas agradáveis e silenciosas. Agora, eu não sei o que está acontecendo dentro delas. Isso também pode ser um grande problema, mas Deus ainda tem que lidar comigo frequentemente sobre as minhas palavras. E eu já percorri um longo caminho, mas eu vou lhe dizer uma coisa que eu nunca quero ser. É tão satisfeita a ponto de achar que eu não preciso mudar mais, sabe? Agora, sempre que Deus me mostra uma falha ou um defeito na minha vida, isso não condena-me. E eu quero encorajá-lo quando Deus mostrar-lhe coisas que estão erradas em sua vida ou em seu comportamento, ou quando Ele castigar você por alguma coisa, não permita que isso condene você. A convicção do Espírito Santo é algo totalmente diferente da condenação de Satanás. E muitas vezes o que fazemos é quando o Espírito Santo nos convence o que é uma coisa boa e positiva para nós, e a Bíblia diz que Deus disciplina aqueles a quem Ele ama.
Quando Deus nos mostra que nós não devemos fazer algo, ou que algo que estamos fazendo é errado, é realmente um ato do seu amor. Graças a Deus, Ele não vai deixá-lo sozinho em sua bagunça. Nem permanecer o mesmo. A pior coisa que Deus poderia fazer seria nunca mais nos convencer e simplesmente nos deixar estagnados do jeito em que estamos. Mas é um grande erro quando o Espírito Santo convence você. Então você se condena, porque no momento em que você fica condenado, você impede qualquer tipo de mudança ou crescimento espiritual. Então qualquer coisa que eu disser hoje não é condenação. Quando Deus lida comigo a respeito de coisas desse tipo, eu simplesmente penso, bem, eu preciso disso. E tem áreas em nossas vidas em que nós teremos que ouvir de novo, e de novo, e de novo, e de novo, até que Jesus volte para nos buscar. E uma dessas coisas é sobre a nossa mente, outra é a nossa boca, e a outra é a nossa atitude. Vamos, é melhor você ficar um pouco mais feliz do que isso. Hoje não há ninguém aqui que não precisa dessa palavra. Ninguém. Deus tem lidado comigo repetidamente sobre minhas palavras, e eu fico feliz por Ele fazer isso, porque nenhum homem pode domesticar a língua, constantemente precisamos da ajuda de Deus. Nesta manhã eu estava comentando aqui que eu não sei quanto a você, mas se eu conseguisse passar um dia inteiro sem reclamar, sem nenhum tipo de murmuração, seria um milagre equivalente à separação do Mar Vermelho para mim. É incrível o quanto nós somos abençoados e o quanto nós conseguimos murmurar, pessoal. Agora, reclamar é realmente pecado. Quero dizer, não é apenas quero dizer, realmente, a Bíblia diz que é pecado. E se você estudar a Bíblia realmente, isso realmente colocou um temor de Deus em mim? Se você estudar a Bíblia, descobrirá que uma das coisas que manteve os israelitas no deserto durante 40 anos tentando fazer uma viagem de 11 dias foi que eles murmuravam e resmungavam e reclamavam de tudo. E sabe, a palavra reclamar significa permanecer. Então, quanto mais nos queixamos de algo, mais tempo ficaremos na situação. Quanto mais nós louvamos a Deus, mais rápido nós seremos levantados da situação e seremos livres. Eu posso acrescentar que o lugar para começar a louvar a Deus e agradecer é quando você ainda está no meio do seu problema. Eu observei que Jonas, se você ler o livro de Jonas, na Bíblia Amplificada, diz que ele começou a dar louvores a Deus enquanto ele ainda estava na barriga do peixe. Eu gosto disso. Então sua má atitude colocou ele naquela situação. Mas então o que o tirou de lá foi que ele começou a louvar a Deus enquanto ele ainda estava naquela situação, e Deus fez com que o peixe o vomitasse e ele se libertasse daquela situação. Então o que quer que você esteja passando agora? Peça a Deus todos os dias: Deus, ajuda-me a não me queixar da minha situação. Ajuda-me a encontrar algo para agradecer a você. Ajuda-me a encontrar uma razão para louvá-lo. E sabe, quando você está em um relacionamento com as pessoas, é tão fácil. Eu sou tão bom em encontrar falhas, sabe? Oh, meu Deus, se houver uma lá, eu vou ver. Tem mais alguém assim aqui hoje? Ou você é uma dessas pessoas doces que simplesmente... Oh, eu nem notei isso. Bem, querida, eu percebo tudo. Quero dizer, quantos de vocês são assim? Se você estiver lá, você vai achar. Você não precisa, sabe... Dave, ele simplesmente gosta de todo mundo. Ou sabe, eu posso dizer honestamente que em 50 anos de casada com ele, acho que o ouvi dizer 2 vezes em 50 anos que ele não gostava de alguém. É, Dave. Estamos tão felizes por você. E sabe, para ser sincero, tenho certeza de que uma das razões pelas quais o inimigo faz isso comigo é por causa do que eu estou fazendo e da importância que tem eu andar em amor e ter a atitude certa em relação às pessoas, porque deixa eu te dizer, nós todos precisamos da unção de Deus, isso é a sua presença e poder em nossas vidas. Você não precisa apenas de unção para pregar, você precisa de unção para dirigir no trânsito e ir trabalhar.
nos dias de hoje, você certamente precisa de uma unção para criar seus filhos, e eu acredito que a unção de Deus, sua presença e seu poder em nossas vidas estão parcialmente conectados às palavras da nossa boca. E veja, eu acho uma lamentável vergonha o quão pouco as pessoas sabem sobre esse assunto. Você pode estar na igreja há 30 anos e nunca ter ouvido uma mensagem como a que estou pregando para você? Eu estive na igreja por anos e eu nunca ouvi ninguém dizer-me qualquer coisa sobre as palavras da minha boca. Ninguém falou comigo a respeito de coisas assim, e talvez haja pessoas aqui nesta manhã que pensam, é a primeira vez que ouço isso. Bem, talvez não, mas talvez seja. E é o seguinte, as palavras são containers de poder. No começo da criação, Deus disse e aconteceu. Agora, assim como este copo tem água cristalina nele, é meu copo, eu posso colocar qualquer coisa nele que eu queira. O que eu quiser colocar, eu posso enchê-lo de lama se eu quiser. Bem, nossas palavras, as nossas palavras são containers de poder. E elas podem conter poder positivo, elas podem agregar benefícios às pessoas que nos rodeiam, como também à nossa vida, ou podem conter poder negativo, que nos prejudica e nos machuca. E eu não consigo pensar em nenhuma mensagem que seja mais importante de se ouvir de vez em quando do que esta aqui. Porque a boca literalmente é como um animal selvagem. Ninguém pode domesticar a língua. A Bíblia diz que ela é como um mal incontido, começa todos os tipos de incêndios. E quero dizer, você pode arruinar relacionamentos com palavras? Pode ser despedido de um bom emprego por causa das palavras? Você pode ficar depressivo com palavras? Você pode ser mais feliz com palavras? Os israelitas murmuraram, resmungaram e reclamaram. E a Bíblia diz que no final de tudo, isso levou uma praga ao acampamento e 23 mil deles morreram em um só dia apenas por reclamar. Agora, não estou dizendo que se você reclamar, você vai cair morto. Não é o que estou dizendo. Graças a Deus por isso. Mas eu acredito que porque Deus é tão bom para nós, uma das últimas coisas no mundo que devemos fazer é reclamar e murmurar. Alguém tem algum problema de reclamar além de mim aqui, gente? Algumas pessoas, não sei o que há de errado com o resto de vocês, mas... Agora, voltando por todo o caminho, ao início da minha séria caminhada com Deus, eu gosto de dizer isso assim, porque eu fui à igreja por muitos anos antes de eu levar Deus a sério. Talvez haja alguém aqui hoje que precisa ouvir isso, ou talvez alguém esteja assistindo pela TV. Você simplesmente passou por este programa e pensou em parar para ver o que eu realmente estava fazendo e, sabe, talvez você acredite em Deus e você vai à igreja, mas você está levando isso a sério? Você é realmente comprometido? Você está ligado a Jesus ou comprometido com Jesus? Há uma diferença. E se você realmente leva a sério o seu relacionamento com Deus, então você realmente quer aprender e crescer e você quer fazer tudo o que Ele quer que você faça, porque o Senhor nunca nos diz para fazer nada se isso não for algo que vai tornar a nossa vida melhor. E assim, então, no começo da minha séria caminhada com Deus, para ser sincera, na verdade, antes mesmo de ter ouvido mensagens sobre o poder das palavras pregadas, Deus começou a lidar comigo quando eu estudei a Bíblia sobre ser negativo. Eu cresci em uma atmosfera muito, muito negativa. Meu pai era abusivo, ele era alcoólatra, ele era violento, ele era totalmente negativo. Ele simplesmente não gostava de ninguém, ele não confiava em ninguém. E então toda a atmosfera em nossa vida era de negatividade. E quando você cresce nisso, ouça, eu ainda fico impressionada com a forma como nossas vidas são afetadas pelos primeiros anos da nossa vida. A maneira como somos criados, não estou dizendo que não podemos superar, porque em Cristo nos tornamos novas criaturas, mas às vezes você tem que passar muitos anos desaprendendo o que você aprendeu naqueles primeiros anos da sua vida. Então somos muito vulneráveis nessa época e é como a argila macia que está sendo moldada e então, muitas vezes, os pais fazem coisas para as crianças devido às suas próprias fraquezas e falhas que custam a essas crianças, à medida que se tornam adultos, muitos e muitos anos
para tentar corrigir e superar. E certamente muitos de vocês passaram por isso, assim como eu. Bem, antes de tudo, eu nem sabia que era negativa. Eu nem sabia que eu era assim. E sabe, quando você é sempre de um jeito, você não percebe que é assim, sabe? Bem, Dave, por outro lado, é extremamente positivo e então não tínhamos muito tempo de casados, apenas algumas semanas, e ele olhou para mim um dia e disse: "O que é de errado com você?" E eu sempre conto, você já deve ter me ouvido dizer que Dave e eu só tivemos 5 encontros e ele me pediu em casamento. E eu, o que normalmente não seria sábio, mas no nosso caso, eu realmente sinto que se ele não tivesse feito isso rápido, ele não teria feito isso, sabe? Porque eu estava no meu bom comportamento, mas sabe, só durava um tempinho. E tenho certeza que em pouco tempo eu teria uma recaída e ele pensaria: "Oh, não, eu não vou me meter nisso." E então ele perguntou-me: o que é de errado com você? E eu me lembro até hoje do que eu disse a ele: se você não esperar que nada de bom aconteça, então você não ficará desapontado se não acontecer. Então eu tinha um caso grave de negatividade. E eu quero compartilhar isso com você porque, se você for assim, por favor, não diga: "Bem, é assim que eu sou." Porque somos novas criaturas em Cristo e nós temos uma nova natureza e nós podemos nos tornar como Cristo e Deus nos ajudará a fazer isso. Então, Deus realmente começou a lidar comigo sobre não ser tão negativa e então eu comecei a trabalhar com o Espírito Santo e eu sentia que eu estava indo realmente muito bem, eu sentia que não estava dizendo coisas negativas, mas ainda não estava sentindo nada mudando na minha vida. E eu sou uma pessoa que realmente gosta de resultados. Quero dizer, eu fico em qualquer coisa se eu vejo um pouco de resultados, mas se eu não conseguir nenhum resultado, então eu jogo tudo fora, muito rápido. E então eu simplesmente disse: "Agora, Senhor, eu realmente não estou sendo negativa, não digo coisas negativas, mas eu não vejo nada mudando e não entendo o porquê, Senhor." Eu não conhecia muito para saber disso, então eu sei que Deus colocou no meu coração. Ele disse: "Bem, você parou de dizer coisas negativas, mas não começou a dizer nada positivo." Então, eu realmente não quero ficar aqui hoje e conversar com você o dia todo sobre o que você não deve dizer. Eu quero falar com você sobre o que você deve dizer. E como você pode ajudar-se e a beneficiar a si mesmo, dizendo apenas coisas positivas. Bem, desde a época de... E sabe, eu escrevi, acho, 3 livros sobre a boca. O primeiro se chama Eu e Minha Boca Grande, o qual não era um bom livro para comprar como presente para um amigo e enviá-lo para ele, sabe? Nós realmente tivemos pessoas... Algumas pessoas ligaram para o ministério e elas queriam comprar esse livro e mandar para alguém que conheciam anonimamente, sabe? Eu amo o título desse livro, e então eu escrevi um chamado Mude Suas Palavras, Mude Sua Vida. Eu acho que temos um pequeno livro chamado Palavras de Poder. Bem, no meu primeiro livro, Eu e Minha Boca Grande, ou talvez seja no segundo, tem uma lista de 65 coisas que Deus me fez começar a confessar em voz alta. Eu fiz isso 2 vezes por dia, por 6 meses, todos os dias, naquela época da minha vida. Então isso foi há 42 anos atrás. Você é negativa. Você precisa começar a dizer coisas positivas. E assim então, Deus ensinou-me pelo Espírito Santo a como começar a confessar a palavra de Deus em voz alta e chamar as coisas que ainda não eram uma realidade na minha vida como se já existissem. Agora, antes de você pensar: não me diga que essa é uma mensagem tipo, tenha o que quiser. Mas o ponto principal está em Romanos 4,17. A Bíblia diz que nós servimos a um Deus que chama as coisas que não existem como se elas já existissem, e Ele chama a vida coisas mortas e elas voltam à vida. Então esse é o poder de suas palavras. Você pode chamar à vida circunstâncias mortas em sua vida e você pode ver o poder da ressurreição em sua vida. Agora, você não pode simplesmente dizer o que quiser e fazer acontecer, mas você pode falar a palavra de Deus em voz alta e essas palavras têm poder. E sabe, há uma escritura que diz que os anjos ouvem a voz da palavra de Deus. Eles não ouvem nossas reclamações, mas eles têm que ouvir a palavra de Deus. E nós temos anjos que nos são atribuídos. Sabia que tem anjos da guarda? Nós temos anjos atribuídos a nós. E se você quiser que eles trabalhem em sua vida, você precisa começar a concordar com o que Deus diz
e parar de dizer qualquer coisinha que flutue aí pelo seu cérebro. Eu estou recebendo alguns olhares esquisitos. É tipo... A esposa de Mike, a Penny, nós nos conhecemos, eu não sei, há uns 35 anos, eu acho, e ela está ouvindo os meus ensinamentos por quanto tempo? Mais ou menos uns 35 anos, e provavelmente mais do que qualquer um que conheça o que quer que eu tenha dito, Penny foi e fez. E nós estávamos falando sobre esta mensagem, ela disse, eu ainda me lembro da época em que você começou a ensinar sobre a boca, o poder das palavras, o poder de confessar a palavra de Deus em voz alta. E ela disse, lembro-me de que você nos disse para escrever várias escrituras em pequenos cartões e carregá-los conosco, e sempre que tivéssemos uma oportunidade, nós devíamos confessar essas coisas em voz alta sobre nossas vidas. Agora, sabe, ela está trabalhando, orientando algumas meninas jovens, e uma delas disse, bem, eu me sinto tão boba fazendo isso. Bem, quer saber? Você não tem problemas para reclamar em voz alta. Você não tem problemas em fofocar em voz alta. Então, por que às vezes temos tanta dificuldade em confessar a palavra de Deus em voz alta? Bem, porque Satanás não quer que nós façamos isso. Bem, porque eu tenho que confessar em voz alta? Porque as palavras são contêineres de poder. Que tipo de mensagem, que tipo de reunião seria aqui hoje se todos viessem e eu dissessem, bem, eu não vou dizer nada? Sabe, você veio porque você queria ouvir o que eu ia dizer. Você queria ouvir o que Deus vai falar com você através de mim. E são as palavras que trazem o poder de Deus para você. E quando isso renova a sua mente, então entra em sua vida e isso começa a mudar as coisas em sua vida. A palavra de Deus é um container de poder. Há poder inerente na palavra de Deus. Então, quando você fala a palavra de Deus sobre sua vida, ou sobre a vida de seus filhos, ou sobre o futuro deles, uma das coisas que eu comecei a dizer quando meus filhos eram pequenos, todos os meus filhos crescem e se casam com homens e mulheres nascidos de novo, cheios do Espírito Santo, e todos servem a Deus por toda a sua vida. E sabe, cada um dos meus filhos é casado com alguém que ama a Deus, e eles estão todos, de alguma forma que seja, servindo a Deus no ministério. Isso faz mais sentido do que dizer, eu tenho tanto medo de meus filhos se afastarem de Deus. Tenho tanto medo de que eles se casem com pessoas erradas. Eu tenho tanto medo dos meus filhos ficarem viciados em drogas. Deixa eu te dizer uma coisa, quando você estiver querendo dizer coisas assim, peça a Deus para ajudá-la a fechar a sua boca. E em vez de você dizer o que você queria dizer, diga o que a palavra de Deus diz. Mas então, de qualquer maneira, eu fiz 65 confissões e cada uma delas encontrei uma escritura para apoiá-la. Eu não estou defendendo que você ande por aí dizendo, bem, eu vou ser um milionário. Ou eu vou ser o presidente da empresa. Esse não é o tipo de coisa que eu estou falando. Eu estou falando sobre você querer a vontade de Deus em sua vida. E se você quiser a vontade de Deus em sua vida, então precisa ter sua vontade na sua boca. Devo dizer isso novamente? Se você quiser a vontade de Deus em sua vida, então você deve ter a vontade dele em sua boca. Uma das vezes em que é mais difícil você ser positivo é quando você está chateado. Sim, eu tenho uma testemunha aí fora. Quando você está frustrado, está chateado, está com raiva, quando você está sob pressão, em tempos de tribulação e tentação. Agora, você pode se lembrar que em Isaías, eu acho que no capítulo 53, falando sobre Jesus, está dizendo como o cordeiro levado ao matador, ele não abriu a sua boca. Eu não tinha a menor ideia do que isso significava durante muitos e muitos anos. Se você olhar para João, acho que no capítulo 14, Jesus disse aos seus discípulos, um pouco antes dele entrar em seu maior momento de sofrimento, ele disse, o tempo se aproxima, está chegando a hora em que eu já não falarei muito com vocês mais. Satanás não tem direito sobre mim.
E ele estava determinado em não lhe dar uma abertura. Eu acho que isso é extremamente interessante, de Jesus saber a importância nesse momento tão crucial da história dele, sabe, não dar ao inimigo uma abertura em sua vida, começando a simplesmente falar de suas emoções e de como ele se sentia. Então ele disse, eu vou ficar mais calado agora. E, cara, é sempre um bom conselho. O que você diz aos seus filhos? Você não pode dizer algo positivo, não diga nada. Bem, Deus está tentando ensinar isso a você hoje. Se você não pode dizer nada positivo, então não diga nada. É melhor você ficar totalmente calado do que dizer coisas que vão matar o seu futuro. Agora, eu não estou exagerando quando eu digo isso, sabe? Eu estou lhe dizendo a mais absoluta verdade. Eu poderia trazer esse livro aqui e examinar essas 65 coisas. Nenhuma delas era uma realidade na minha vida quando eu comecei a confessá-las, mas agora cada uma delas é uma realidade na minha vida. Bem, nada revela mais sobre o nosso verdadeiro caráter do que as palavras que nós falamos, porque a boca fala do que o coração está cheio. Vamos nos tornar pessoas que falam vida para outras pessoas, bem como para nós mesmos. Coloque sua conversa de acordo com Deus e você verá coisas incríveis acontecerem em sua vida. O diabo